Olá, eu sou Ricardo Kanashiro, sensei de Aikido, quinto grau de faixa preta pela Federação Paulista de Aikido e pela Fundação Aikikai do Japão. Hoje eu vou estar participando com vocês de um grande evento com essa aula de desenvolvimento pessoal através das artes marciais, principalmente do Aikido. Na verdade, o Karatê também e a espada japonesa. Mas antes de iniciar isso, eu quero falar um pouco do que eu faço e do que foi o caminho e a trajetória que me trouxe até aqui. Bom, eu dirijo esse centro, do Centro Movimento, um centro de treinamento, estudo e desenvolvimento humano, e eu criei e desenvolvo o Kurobe Program, um programa de resultado faixa preta. Eu vou falar sobre isso mais tarde. Eu comecei a prática de artes marciais em 74, estimulado por dois eventos, né? Duas séries americanas, né? Dois filmes. Eram os filmes do Bruce Lee, que eu acho que para muito artista marcial foi um marco, principalmente os mais antigos, pela qualidade técnica, pela filosofia que ele trazia, pelo conteúdo que ele levava aos filmes dele. Muitos dos filmes deles tinham muito conteúdo. E ele foi um dos idealizadores, inclusive, da série Kung Fu. Uma série que no final foi estrelada por um outro ator americano, David Carradine. E ele roteirizou e produziu um filme chamado A Flauta Silenciosa, que é um filme muito filosófico, muito profundo, que tem a ver com o caminho do desenvolvimento pessoal e a busca do conhecimento, a busca da iluminação. É um filme que eu recomendo, inclusive. E o Bruce Lee e essa série que ele de algum jeito idealizou e inspirou, chamada Kung Fu. Nessa série Kung Fu havia um pouco de artes marciais, passava pela arte marcial tradicional chinesa, né, do interior da China, da região de Hunan, e era praticada por monges budistas chineses, e era uma série muito legal, né, porque sempre tinha a parte de combate, de luta, mas para mim em particular era mais estimulante as reflexões que ele construía com as situações que ele vivia. E nessa idade, com uns 13, 14 anos já, eu indagava sobre questões sobre a mente, sobre a emoção, sobre o corpo, sobre as experiências que a gente construía no dia a dia e como isso podia trazer informação e nos ajudar a que nós nos desenvolvêssemos e aprendêssemos melhor, talvez mais rapidamente, sobre as coisas. Então, em 74, eu não fui para a linha da arte marcial chinesa. Eu fiz amizade com algumas pessoas que são amigos de colégio. Descobri que eles praticavam karatê. E aí eu fui acompanhá-los uma vez numa aula para observar. Gostei muito do karatê, o karatê Shotokan. E esse meu primeiro mestre foi Antônio Gomes Martins, falecido atualmente, mas uma pessoa muito enraizada, muito estruturada e que dava muita atenção e exigência às raízes, ao fundamento da técnica da arte. Então, muito sobre postura, posicionamento, sobre a importância dos detalhes, sobre a importância da busca da excelência. Já começou daí, e eu já na faixa branca caí num lugar em que o professor já era muito exigente e muito rigoroso nessa parte técnica, o que me ajudou bastante. Porque aí já crio uma janela de informação, porque eu, além de tudo, fui criado por duas pessoas que sempre me estimularam a me superar, me estimularam
dar o melhor de mim, me estimularam a buscar o melhor, a ter a melhor informação e ser autoexigente, ser criterioso comigo mesmo, né? Que são o meu pai e minha mãe. Meu pai, pela característica dele de nunca ser suficiente, e isso durante muitos anos me trouxe mais trauma, na verdade, do que essa reflexão positiva que hoje eu consigo fazer sobre isso. Mas, é claro, na vida de todos nós, né? Nosso pai, nossa mãe tem muito significado. E ele teve muito significado na colaboração do que eu fui construindo para mim, de critério, de exigência, de estímulo, de intensidade, de profundidade, de amplitude, na busca do meu caminho de conhecimento, do meu caminho de informação e de formação pessoal. E a minha mãe, ela com uma outra característica, que é uma característica de cuidadora, também me estimulou muito a que eu buscasse o meu caminho, que eu buscasse a minha autoliderança, a minha autonomia, porque por ela, acho que ainda hoje em dia, e sempre que é possível, eu aproveito ainda um almoço, um jantar na casa dela, porque é uma excelente cozinheira. Ela estaria cuidando de mim, assim como ela cuida das pessoas que são próximas a ela, né? E se eu me deixasse só ser cuidado, provavelmente eu não teria desenvolvido tantas coisas como eu acabei desenvolvendo. Então, deixo aqui uma pequena homenagem, um reconhecimento, honra e respeito profundo a essas duas figuras que são pilares na minha vida, e eu acredito que na vida de todos vocês, de todos nós, né? Sem a presença, mesmo que não fosse física, mas sem a presença energética, sem a doação do nosso pai, da nossa mãe, hoje eu não poderia estar aqui. E talvez você não tenha sido criado com seu pai, não tenha sido criado com sua mãe, talvez você não conhecesse nenhum deles, mas o fato é que você está aqui agora. E para você estar aqui agora, duas pessoas precisaram empenhar partes de si. E como fala o Bert Hellinger em um outro trabalho que eu executo, que é a constelação familiar, o resto a vida vai encaminhando e nós vamos fazendo por nós mesmos. Mas a primeira oportunidade vem do nosso pai e da nossa mãe. Duas pessoas a serem sempre reconhecidas e vistas com honra e respeito. E aí, em 74, com 14 anos de idade, comecei minha trajetória na arte marcial e na minha busca pelo conhecimento. E fui avançando sobre isso, e até o final do período, na época que eu estudava, né, já tenho 54 anos, muita gente hoje mudou a linguagem de como se dá nome a partes do processo educativo, e eu não estou muito atualizado sobre isso, né, mas na minha época era chamado colegial. E ao final do colegial eu teoricamente tinha uma decisão a tomar, que caminho seguir, que caminho profissional e de carreira seguir. E durante o colegial inteiro eu fiz um colegial que separava os grupos de forma técnica, né, pelo interesse, e eu fiz um colegial na área de exatas, e a base da área de exatas era matemática e física. E acho que um dos eventos que me permitiu descobrir que a física, a matemática, a engenharia, que era o meu foco, a engenharia principalmente, eu deveria considerar que não seria o melhor caminho, foi quando num dos trabalhos laboratoriais foi entregue a cada aluno um kit para montar de um rádio, um pequeno rádio. Muito fácil, na verdade. Eu acredito que tenha montado corretamente. Na verdade, montei mesmo corretamente, porque
Depois eu descobri, descobri também que naquela época esses aparelhos ou eram para funcionar a pilha ou eram para funcionar na eletricidade. E eu terminei de montar esse rádio todo esperançoso, todo animado para fazer funcionar, né? E a minha ansiedade de resultado criou um embaraço enorme para mim e para o meu nome no colégio, porque como eu não tinha pilha em casa e na época eu estava com preguiça de comprar, falei, puxa, mas vou ter que andar muito, não sei o quê. Eu vou tirar aqueles 2 fios que ligariam na pilha e vou ligar na tomada. E o rádio funcionou. Ele fez. Ele estourou na hora, né? Uma coisa. Então, aí. Não que eu tenha descoberto isso, né? Mas o meu professor, ele me ajudou a considerar. No dia seguinte, quando eu levei o rádio lá para a escola e comentei sobre isso com ele, ele falou, cara, Chiro, o rádio a pilha não funciona na eletricidade. Né? Se você pega um rádio a pilha e liga na eletricidade, ele estoura. Eu falei, pois eu descobri isso, né? Foi isso mesmo que aconteceu. E nesse momento ele já me estimulou. Talvez você tenha que reconsiderar essa área. Talvez a sua área de desenvolvimento e de carreira não seja exatamente ligada à física ou à engenharia. Talvez seja alguma outra coisa. Mas isso seguiu como exemplo enquanto esse professor, eu me lembro até o nome dele, professor Marcarini, né, com honra e respeito eu me lembro dele. Isso ficou como exemplo nos anos seguintes do colégio, né? Porque depois que eu me formei nesse colegial e terminei esse ensino todo e saí para a faculdade, eu soube, né, de colegas, de irmãos mais novos e de amigos, que durante anos, enquanto ele estava no colégio, ele falava, olha, tem um japonês que passou por aqui e não entendeu que pilha é pilha e eletricidade é eletricidade. Então nesse momento que eu estou entregando esse kit de montar, lembrem-se que esse rádio é para ser funcionado com pilha. Então não estiquem os fiozinhos e liguem na eletricidade, porque ele vai fazer puff, né? Como fez na mão desse ex-aluno. E aí com isso eu fui realmente reconsiderando se eu ia fazer engenharia. E na época tinha outros interesses que passavam pela atividade física, já que eu era um praticante muito apaixonado, muito aficionado de karatê. Eu em geral, na minha prática física, eu chegava 2 horas antes pelo menos, fazia a hora de aula inteira e ficava 2 horas a mais praticando ainda. Eu sempre fui muito dedicado, né? Então uma área que eu considerei fazer foi educação física, e aí por algumas razões no final não segui adiante, mas por ser um praticante de arte marcial, eu acho que naquela época eu já fui construindo um plano B para mim, né? Se as coisas não derem certo, uma carreira ou em outra, eu posso dar aula de arte marcial. E com isso também eu considerei a psicologia, já que eu tinha muita curiosidade e queria entender sobre os mecanismos mentais, sobre a complexidade das emoções, sobre a resposta emocional, mental que a gente oferecia para o meio, como o meio provocava coisas na gente e às vezes a gente não tinha controle sobre como responder a isso, né? Ou era de forma agressiva, ou era de forma reprimida, ou era meio estagnado, congelado, né? E hoje eu descubro que esse padrão de resposta corresponde a
cérebro chamado cérebro arcaico, né? O cérebro de sobrevivência nesse cérebro arcaico, depois quando submetido a um estado de estresse, a gente, em geral, atua usando 3 mecanismos: ou atacando, ou fugindo, ou congelando. E talvez mais para frente eu fale um pouco sobre isso, mas já fica um pouco dessa informação. Então, o que eu tinha considerado também foi fazer um curso de psicologia, que também, por algum motivo, eu acabei descartando naquele momento, né? No final, anos depois, coisa de 15 anos atrás, eu acabei fazendo uma formação em psicanálise e estudando um pouco mais sobre essa parte da mente, das emoções, e como isso interfere, como isso também colabora com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento pessoal, com o nosso desenvolvimento. E aí, por outro lado, eu fiquei buscando uma grana no palheiro, tentando encontrar um outro caminho de carreira, de profissão. E ao final eu cheguei na odontologia. Então, para surpresa de muitos amigos, né, atuais, que não me conheceram como dentista na época, eu acabei fazendo uma faculdade de odontologia, onde eu me formei em 1984. E nesse ano de 2014 em particular, nós já celebramos 30 anos de formados, né? E durante 15 anos, desde a minha formatura, eu trabalhei em consultório. Eu trabalhei como dentista, em consultório particular, dentro de uma empresa, e foi um período muito rico de experiência, de conhecimento, uma profissão muito nobre e muito importante, né? E na odontologia, uma das coisas que eu encontrei foi um aprofundamento de informação, de conhecimento, que no final, com tanto tempo afastado, não sei se se tornou uma especialidade ou não, mas na época não era uma especialidade porque não era reconhecida, mas a informação de uma base de conhecimento chamada odontologia sistêmica ou biocibernética bucal. E na odontologia sistêmica era possível mapear os dentes, e através do que acontecia nos dentes superiores, inferiores, do lado direito e do lado esquerdo, cada dente podia trazer um significado como são os pontos de acupuntura, né? O pulmão significa alguma coisa, o intestino significa alguma coisa, como é uma técnica que eu utilizo, uma técnica francesa, microkinesioterapia, em que órgãos, sistemas, glândulas têm significado psíquico e emocional também, né? E na odontologia, já há alguns anos, algumas pessoas estudavam sobre isso, estudavam como o que acontecia em determinados dentes, eles eram relacionados a que situações que a pessoa podia estar vivendo. E para mim isso foi muito útil, porque algumas vezes, quando eu tinha algum impedimento de continuidade no tratamento, eu não conseguia fechar direito uma restauração, quando uma anestesia não pegava corretamente, quando a pessoa vinha com sangramento gengival, muitas vezes eu utilizava uma das sessões para conversar com a pessoa sobre o que era a questão que podia estar acontecendo na vida dela no cotidiano, na relação dela com pessoas e na resposta emocional e mental que ela estava tendo em relação a uma situação de estresse. E o que acontecia é que depois dessa sessão de conversa e reflexão, na sessão seguinte eu conseguia concluir o trabalho e o tratamento. Então isso aumentou ainda mais a minha curiosidade, aumentou ainda mais a minha vontade de aprender sobre os reflexos da mente, né, na vida de nós todos. Ao mesmo tempo que isso evidenciava para mim que o que acontecia no corpo era uma resposta do que a pessoa estava vivendo. E hoje eu também entendo que a maneira como nós nos colocamos, como o corpo se apresenta, constrói um modelo mental e um modelo emocional. E com isso fui seguindo e
em algum momento, foi em 89, eu comecei a prática do Aikido. E durante quase 15 anos eu pratiquei o Karatê Shotokan. Depois que o meu mestre, Antônio Gomes Martins, pouco tempo, 2 anos depois, ele se mudou para Belém e eu acabei me transferindo para o meu mestre atual, que é o Sensei Enio Vesuli. Ele ficou 2 anos no Japão fazendo escola de mestres lá da Nihon Karate Kyokai e voltou com muita informação, muito conhecimento, e eu tive a oportunidade, a honra e o prazer de me desenvolver, de trabalhar e treinar com ele, de aprender com ele, né? Foi um período muito rico, inclusive de experiências, de repertorização sobre os mecanismos mentais e emocionais, né? Porque foi um período muito intenso de treinamento. Isso, quem sabe, em algum outro momento a gente possa explorar, né? Mas também com muita honra, com muito respeito, que eu me lembro do meu mestre de Karatê, Enio Vesuli. Mas em 89 eu comecei a prática do Aikido com o meu mestre atual de Aikido, que é Makoto Nishida Sensei. Ele é o atual diretor técnico e presidente da Federação Paulista de Aikido, da federação a qual eu sou ligado. E dele eu recebi a graduação de 5º grau de faixa preta. E uma pessoa incrível também, e que por causa também da própria curiosidade, da maneira como ele enxerga e interpreta o Aikido, me deu muita liberdade para buscar informação, para me desenvolver, para praticar e para ir construindo o que eu faço hoje, né? Eu acredito que o Aikido do Centro Movimento é um Aikido de muita excelência por causa das bases que eu tive, né? Também me lembro com muita honra e com muito respeito do meu mestre Makoto Nishida Sensei, né? E no meio desse caminho, em 89 também, eu comecei um caminho, participar de um caminho evolutivo espiritual com um grupo chamado Alquimia Interior, sob a direção de uma mestra que também quero lembrar, Zuma Rei. Ela é autora de diversos livros, autora de diversos cursos de desenvolvimento pessoal e espiritual, e eu também tive a honra de ser estimulado, de ter estado sob sua tutela, de ter feito parte do seu grupo pessoal, né? Do seu grupo de desenvolvimento pessoal, né? Eu fiz parte da equipe do staff da Alquimia Interior durante alguns anos, e foi um período de enorme ganho e desenvolvimento espiritual.